Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu espero, torço para que tudo esteja bem com todos vocês. Mesmo nesse momento de isolamento social, de crise na saúde, de, de tanta de tanto bombardeio de informações. Às vezes a informação ela vem de uma forma negativa, ela pode ser recebida de uma forma positiva, mas no entanto é verdade que nós estamos às vezes sendo bombardeados demais, aprisionados nos nossos lares, com muita vontade de fazer as coisas, mas no entanto impedidos em razão de um clamor, de um apelo das autoridades para nos resguardarmos dentro dos nossos lares. Se você está fazendo isso, você tem uma razão, você entende o porquê fazer e até quando, não é? Até atendendo aí os preceitos legais, deve fazer isso. Muito bem. E é em razão de tudo isso que nós estamos vivendo que eu venho abordar aqui um tema hoje. E nessa abordagem do tema, eu quero te perguntar. Antes de mais nada, eu quero perguntar o seguinte para você. Dando uma nota para si mesmo de 0 a 10, qual é o seu grau de força interior? Outra pergunta, qual é o teu grau de resistência emocional? De 0 a 10. Você é uma pessoa que se abala fácil? Você é uma pessoa que suporta adversidades com facilidade? Bem, a minha pergunta, ela não é para sugerir que as adversidades, elas são coisas leves, não são. Adversidade é adversidade. É como se nós estivéssemos andando ao tempo, ao ar livre, e fôssemos surpreendidos por uma tempestade muito forte. Raios, trovões, ventos, chuva torrencial. Nós ficamos totalmente vulneráveis e o medo toma conta, não é? Então parece que o medo ele está atrelado aí ao ser humano, à formação nossa como humano. Parece que é a cultura nossa humana sermos atormentados por um medo. O medo é um sentimento de insegurança, às vezes de incapacidade, é uma percepção de vulnerabilidade e assim por diante. Em relação a isso, eu escolhi hoje um tema que eu acho e acredito ser o que nós precisamos para esse momento. Quando eu pergunto de força interior, eu estou falando da sua capacidade emocional de manter o equilíbrio emocional. Porque ao passo que a informação ela desestrutura, porque ela faz uma projeção do caos futuro, nós ficamos, às vezes, como que perdidos, sem saber o que fazer. E aí a questão é, e se eu for surpreendido, acometido pelo fato, por uma ocorrência desagradável? Nós precisamos ser fortes, resilientes. Você sabe o que é resiliência? Você é uma pessoa resiliente? Nesse momento a gente precisa de coragem, perseverança ou resiliência? Agora a gente precisa de quê? Coragem? Claro, precisamos de coragem. Precisamos de paciência? Claro. Agora a gente precisa ser pacientes. A gente precisa ser perseverantes. A gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar. Mas eu não estou falando da fé religiosa. Estou falando da fé do acreditar. É enxergar meio às cinzas uma chance de refazer, recriar, reinventar para que a gente sobreviva. Veja bem, nesse momento em que tanto caos já está nos arrodeando, até porque as notícias mostram isso, o que aconteceu na China, o que está acontecendo em Nova York, o que está acontecendo na Espanha, em outros países, o próprio Japão, enfim, todo mundo da humanidade está sendo acometido por uma coisa só. E às vezes as notícias são bombásticas. E o que você está projetando para a sua vida como cenário?
Consegue perceber que às vezes o bicho-papão, quando você era criança, alguém falava isso para você. Olha o bicho-papão. Então, aquilo virava um fantasma em nossa vida, atormentava. Caía à noite e vinha as referências mentais. Olha o bicho-papão. Bem, esse bicho-papão, ele mudou porque você mudou. Você hoje tem um grau de maturidade maior, mas, no entanto, você é acometido e fragilizado, às vezes, a depender da forma como você cria, não é, um mecanismo de sentimentos e pensamentos dentro de você. Então, a questão aqui é, eu devo ser corajoso, paciente ou resiliente? Agora nós precisamos ser pacientes e nos estruturar para ser um pouco mais resiliente. É interessante notar que resiliência, ele é um termo da física. O que é resiliência? Do ponto de vista da física, é a capacidade que um material tem de suportar tensão, pressão, intempéries, adversidades e retornar à sua forma anterior. Passa a ser uma capacidade de se esticar, assumir formas e contornos para manter a sua integridade, a anatomia e a sua essência. Vindo para a psicologia, isso está relacionado a que nós, como seres humanos, embora sendo abatidos e tomados por acidentes no percurso de nossa vida, nós temos que voltar a nos reassumir. Nós temos que voltar a retomar o controle, não nos desestruturarmos, não nos deixar ser dilacerados pelos sentimentos. Sentimento de perda. Se você tem um carro, você vai vender o seu carro. Se houver um desemprego, por exemplo, eu falei aqui na semana anterior sobre isso, alguns que curtiram aí, né, aqueles que curtiram o vídeo, falou, eu quero agradecer a você por isso. Outros falaram do medo que tem em relação a tudo isso que está vindo, mas se vier, seja resiliente. Acalme-se, mantenha o controle da sua mente, continue trabalhando em cima dos seus pontos fortes, porque você é capaz de dar a volta por cima. Afinal de contas, fomos criados de forma inteligente. Agora, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Você sabe se reinventar? Você sabe contornar os entraves? Se você não souber, você pode causar aí inúmeros acidentes nas relações suas com a família, suas com o trabalho, suas com a vizinhança, ou seja, você não vai estar bem, você tem que procurar trabalhar isso em você. Mas como desenvolver a resiliência? Como eu posso entender e compreender os aspectos em que ser resiliente está relacionado? Eu vou fazer um próximo vídeo, vou falar sobre 4 coisas que estão relacionadas com o estado de ser resiliente. Resiliente é a capacidade de assumir o controle emocional, o equilíbrio, mesmo quando há adversidades, quando há uma tempestade, o caos. Embora tudo isso seja um fato, eu ainda tenho que assumir o controle, tenho que manter a calma, o estado de equilíbrio mental, emocional, resgatar a força interior e pensar com a mente fora da caixa, para que eu possa dar seguimento na minha vida. Obrigado por ter escutado, passe para frente, contribua com esse desenvolvimento que estamos gerando valor. E que entre lá no YouTube, no Instagram, curta esse vídeo, outros vídeos que já postei, se inscreva, ative o sininho para receber outras notificações de próximos vídeos a vir e com certeza vamos transformar este meio de comunicação num porto seguro da informação para que a gente cresça e se desenvolva. A intenção é fazer com que você seja melhor do que foi ontem, a sua melhor versão. Um abraço, paz no coração, paz na sua mente, paz em sua família. Sucesso e vamos atravessar essa tempestade com resiliência, coragem e perseverança.